Bora para um giro rápido de notícias do Verdão nesta quinta-feira? Vamos lá, carnaval encerrou, né? Vamos voltar com as notícias. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Direi Isqueira e esse é o canal O Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. Bora, hein? Aqui vamos ter tudo que você precisa saber do Verdão nessa quinta-feira. Vamos começar. Palmeiras que encerrou a primeira fase de grupos, né? A primeira fase, que era uma fase de grupos, no Paulista, contra o Guarani, empatando 1-1. Um jogo que particularmente eu achei muito bom por parte do Palmeiras, tá? Eu gostei muito do jogo, apesar do Palmeiras não conseguir efetuar o gol, né? O Vitor Roque chutou bola na trave, perdeu bola perdeu o gol com o goleiro tendo sorte ali de pegar aquela bola com o pé, que bateu no pé dele, na verdade. O goleiro do Guarani também, ó, Palmeiras, tá procurando goleiro, já vai no Guarani já. Que, pelo amor de Deus, hein? Esse cara aí fechou o gol. Foi o Neuer. Fechou o gol, impressionante. Mas eu achei que o jogo foi muito bom, tá? Achei que o jogo do Palmeiras foi muito bom, que o Palmeiras fez um jogo muito consistente, sem chutão, sempre bola tocada no chão ali, jogo de aproximação. Jogo de aproximação que tende a melhorar muito com a chegada do John Arias, porque o Arias é este jogador de aproximação, é o jogador que domina a bola aqui, vira, conduz, toca a bola ali, recebe a bola, vira, conduz, tum. O John Arias, ele lembra, é sem comparação, tá? Mas ele lembra muito o Scarpa, na melhor fase do Scarpa no Palmeiras, naquela fase que o Veiga machuca e o Scarpa assume a responsabilidade. Porém, ele lembra nessa coisa da associação, sabe? Vai, pega a bola, busca ali, vem, recebe, conduz, toca ali, ele arma, ele consegue fazer isso. Porém, o John Arias é muito mais incisivo, muito mais driblador e atacante do que o Scarpa era, do que o Scarpa foi. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos nesse sentido, né? O John Arias, que já treinou ontem com o grupo, o Palmeiras teve 2 dias de descanso, né? O Palmeiras jogou lá no domingão e deu de descanso segunda e terça para os jogadores. Os jogadores se reapresentaram ontem, acredito que foi no horário de almoço, nem foi de manhã, e já foram pro treino já normalmente. E o Arias treinou o treino todo, 100% do treino com o grupo. Isso é um indício de que muito provavelmente o John Arias que ele vai entrar, que ele vai ganhar minutos contra o Capivariano, saindo da Premier League, saindo da Premier League de um confronto contra Manchester City, Chelsea, para vir para Palmeiras e Capivariano. Saindo, todo respeito ao Capivariano, tá? Mas são as coisas do futebol, né? São as coisas do futebol. O cara tá ali, um dia tá se preparando para um confronto contra o Chelsea, no outro tá se preparando para um confronto contra o Capivariano. Tudo bem que o time dele lá era muito ruim, né? O Wolverhampton. E agora vem pro Palmeiras para brilhar aqui. É isso, todo respeito ao Capivariano, pelo amor de Deus. Mas é a realidade do futebol, né? Bom, o John Arias que vai ganhar minutos contra o Capivariano, com certeza vai ganhar minutos, mas que pode até ser titular, tá? Pode até ser titular, não tá descartado isso ainda não, tá? Bom, vamos seguir aí. Bruno Rodrigues, como eu havia dito lá no vídeo do Guarani, o Bruno Rodrigues ele foi emprestado ao Cruzeiro. Vazou ali vazou não, né? Na entrevista dele, na chegada dele, ele dá uma entrevista e ele fala que ligou pro dono do Cruzeiro, acho que é Pedrinho, né? Ligou pro dono do Cruzeiro pedindo ajuda, falou que ele sabia que o Cruzeiro não precisava dele, mas que ele naquele momento precisava do Cruzeiro, então se o Cruzeiro poderia ajudar, tudo, tal. Cara, o Bruno Rodrigues ele sai daqui muito triste, muito chateado
com a perda da camisa 11, né? Que era a camisa que ele usava, que foi para o John Arias. Isso é fato. Ainda que ele tenha dito para o John Arias, não, pode usar, é sua, tal, piriri, 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 ele sai daqui chateado. E aí, infelizmente, eu vou ter que concordar com... Desculpa, gente, de manhã a garganta tá ruim. Eu vou ter que concordar com muita gente que já falou isso em outros vídeos, tá? E o Bruno Rodrigues cagou pro Palmeiras. Essa é a realidade. Eu que fui um dos que mais encampei essa coisa dele se recuperar. E eu quero de verdade que ele tenha sucesso no Cruzeiro, que ele, sabe, dê a volta por cima. Mas ele, não sei, ele depois de todo um processo de recuperação que ele passou, tudo que, né, não é fácil. Eu já lidei com atletas assim. Ele demorou 2 anos praticamente para se recuperar, para voltar, e ainda nem voltou, assim, né? Mas o Palmeiras estava ali, pagou o salário o tempo todo, o Palmeiras bancou, o Palmeiras fez de tudo, o Abel fez de tudo, todo mundo ajudou, todo mundo estava junto, e aí o cara... Não sei se... Muita gente falou de ingratidão, né? Que no futebol ingratidão é uma coisa... Ou é uma coisa muito comum, ou é uma coisa que nem deveria ser tratado, né? Porque cada um tá correndo atrás do seu. Mas, eu vou ser sincero, da minha opinião, né? Minha opinião é que eu acho que o Bruno Rodrigues, ele foi mal assessorado. Ele poderia falar, olha, não, nesse retorno ao Palmeiras, sou grato ao Palmeiras por tudo que fez por mim e tal, mas nesse retorno eu não consegui mostrar meu futebol, não consegui, minha cabeça não estava boa, enfim, ele podia falar qualquer coisa. Né? Ele deveria ter agradecido o Palmeiras, eu penso assim. Só pelo simples fato de que ele ainda é jogador do Palmeiras, porque ele está emprestado. Só por ele. A mesma coisa com o Rômulo, lá atrás no Novo Horizontino, lembra? Ano passado ou ano retrasado, o Novo Horizontino foi enfrentar o Palmeiras, e aí ele era jogador, o Rômulo ainda é jogador do Palmeiras, e ele não pôde jogar. Só que daí ele dá uma entrevista dizendo que quer que o Novo Horizontino ganhe, que não sei o que, bibibi, da lei do ex. Acho que foi até a GE que fez essa entrevista. Cara, é um absurdo. O cara é jogador do Palmeiras. Ele não precisa falar mal ou falar contra o Palmeiras para enaltecer a equipe que ele tá. Então, isso é falta de assessoria, tá? Isso é falta de assessoria. Simples assim. Bruno Rodrigues, que ganha lá pela casa dos 700 mil reais e tá tudo certo, eu não tenho problema com o salário de ninguém. Ele negociou, ele merece o salário que ele ganha, tá tudo certo. Vai ter 60% a 70% do seu salário pago pelo Palmeiras, ou seja, ele vai pro Cruzeiro, é jogador do Palmeiras, vai pro Cruzeiro, ainda vai receber salário do Palmeiras e ainda assim cagou no Palmeiras, né? Paciência. Bom, vamos lá, vamos seguir. Maurício revelou, hein? O Maurício revelou que teve uma ajuda muito boa e muito forte do Gomes junto à busca dele da cidadania paraguaia, hein? E eu tô achando que o Maurício vai ser convocado para na próxima convocação da seleção paraguaia. Eu tô achando que ele vai ser convocado. E, cara, se vacilar não. Se ele for convocado, o Maurício é titular da seleção paraguaia. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não acho que o Maurício está no auge dele no Palmeiras. Mas eu acho que ele está caminhando para o auge. Eu acho que ele vem crescendo de rendimento. Mas, hoje, do jeito que o Maurício está jogando, ele já é titular da seleção paraguaia. Sem sombra de dúvida nenhuma. Tá? Bora, vamos lá. Vamos falar mais 2 assuntos, hein? Nino, como tá a questão do Zenit? Bom, o Palmeiras, que já fez uma proposta de 15 milhões. Por que o Palmeiras fez a proposta de 15 milhões? Porque o Zenit, ele quer 10 a 12 milhões pelo Nino e quer aí mais um bônus de 5 milhões. O Palmeiras, em vez de fazer, né, que daria 17. O Palmeiras, em vez de fazer isso, foi oferecer o 15 direto para fechar, desde que o jogador venha nessa janela.
Puta, isso daí é a novela mexicana. Meu, puta, novela mexicana absurda. O Nino já tem todas as bases acertadas com o Palmeiras, já tá tudo certo. Inclusive, recebi informação de que o Fluminense, por estes valores, o Fluminense não vai sequer entrar na disputa com o Palmeiras pelo Nino, tá? Por esses 15 milhões, independente de neste momento ou no meio do ano, o Fluminense não consegue entrar na disputa. O Fluminense conseguiria entrar na disputa se fosse na casa dos 9, 8 a 10 milhões. Mais do que isso, o Fluminense não consegue. Tá? Isso é informação. Tá? Porém, o Zenit não quer liberar o jogador neste momento. Por quê? Porque o Zenit está nas cabeças lá, está um ponto atrás só do time que é o líder do Russião, do campeonato russo, que é o único campeonato que o Zenit está participando, né? Porque a Rússia está com todo aquele problema devido aos conflitos que tem lá no, né? Todo mundo sabe. E aí a Rússia foi banida do restante das competições europeias, né? Então a Rússia não pode participar de nenhuma competição. Então a Rússia só está participando. Os times russos estão participando apenas do Russião. E aí o que acontece? O Russião acaba agora. O Russião acaba agora, daqui acho que 1 ou 2 semanas que o Russião acaba. E o Zenit tem uma possibilidade de ser campeão. Está um ponto atrás só. Então o Zenit quer segurar até o final da competição. O que talvez não dê tempo do Palmeiras trazer o Nino por conta da janela de transferências, né? Aí talvez o Nino tivesse que rescindir o contrato, aí é uma burocracia um pouco diferente. Enfim, vamos ver o que vai dar. Eu sei que agora, neste exato momento, antes de acabar o campeonato, isso é informação também, antes de acabar o campeonato, o Zenit não vai liberar o Nino, tá? Então é isso. Palmeiras ainda cogita pagar agora, né, acertar tudo agora e esperar o Nino no meio do ano. Até porque se o Zenit bater o pé e falar que só vai liberar depois que acabar o campeonato, muito provavelmente a janela de transferências já vai estar fechada aqui, então não adianta o Nino vir na sequência, né? Vai ficar aqui 1 mês, 2 meses sem jogar, né? Então aí tira férias, aí resolve a vida e depois volta. Bom, o Alan será negociado após a Copa do Mundo, tá? O Palmeiras emitiu, né, um comunicado de que nenhum jogador, que com a saída do Bruno Rodrigues havia encerrado o ciclo de transferências, né, o ciclo de venda de jogadores. Então, o Palmeiras vendeu o Bruno Rodrigues por último, acabou, não vende mais ninguém, então Emiliano Martinez fica, Giai fica, todo mundo que está no time fica. Kelvin fica, que são aqueles que a gente ainda achava que poderiam sair. Porém, o Palmeiras soltou uma nota dizendo que só liberaria outros jogadores se eles solicitassem a saída. Que é o caso do Emi Martinez, que tem proposta, e do Alan, que também recebeu propostas. E aí o que aconteceu? Os empresários do Alan solicitaram ao Palmeiras que o Palmeiras realize a negociação junto ao Liverpool. O Liverpool que fez uma primeira proposta direto ao Alan, né? Conversou com o Palmeiras ali, vou fazer uma proposta, tá ali pro Alan, e os representantes do jogador e o jogador entendem que é uma proposta boa, que é uma possibilidade boa de sair para o Liverpool. E de verdade, eu acho que, o Liverpool é um time onde o Alan vai se dar bem. Então, se eu fosse o Alan, eu também pensaria em ir. Não agora, depois da Copa do Mundo, ou então no final do ano, mas eu pensaria em sim, pro Liverpool sim. Pro Liverpool, pro Chelsea, pro Manchester City, pro um Barcelona, pro Real Madrid. Para times assim, eu acho que vale a pena ir. Menos até pro Barcelona, talvez pro Real Madrid, não sei. Mas Liverpool, ele tem condições de chegar e jogar. Chelsea, ele teria que brigar. Porque tem o Estevão, tem
tem o Cole, tem Cole Palmer, né? Tem mais outros jogadores. Agora no Liverpool ele consegue chegar e brigar. E é isso que ele entende. Então o Palmeiras vai seguir com as tratativas com o Liverpool. Óbvio, o Palmeiras não é porque o jogador quer sair e porque chegou proposta que o Palmeiras vai falar assim, beleza, me dá 2 cachos de banana aí, 2 maçãs e uma uva e tá tudo certo. Não é assim. Palmeiras pretende vender o Alan por mais de 40, 45 milhões de euros, tá? Então essa vai ser a pegada. O Liverpool, que ofereceu 35, vai ter que subir a proposta aí pelo menos mais 5, 10 aí milhões. O Liverpool fez a proposta de 25 milhões mais 5 de bônus. O Palmeiras quer esses 40 mais 5 de bônus. Basicamente é isso. Beleza? Então a gente tem que aproveitar bastante o Alan aí, porque ele vai ficar até o meio do ano. Passou a Copa do Mundo, ele sai. É isso. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, bastante informação. Não deu para ser tão rápido assim, mas bastante informação a respeito do nosso Verdão. Bora, vem fazer parte do nosso pacto, do pacto da família do Pacto Alviverde, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Vem, dá uma força pra gente aí, manda esse vídeo para todos os grupos palmeirenses que você tem. Vamos fazer o canal crescer, ó. Tá vendo essa luminária aqui da JH Brindes Personalizados? Chegando a 1000 inscritos, nós vamos fazer o primeiro sorteio. Beleza? Valeu? Tamo junto, galera. Bora! Avante palestra!